Lei do superendividamento. Será que realmente funciona? Será que realmente é para o seu caso? Quando acionar a lei do superendividamento? Qualquer um que está superendividado pode acionar a lei do superendividamento? Eu sou Gabriel Mendonça, mentor financeiro especializado em endividamento. Vem comigo porque a gente vai falar tudo sobre superendividamento hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve que toda semana tem vídeo novo, já deixa seu like, curte aqui e se o vídeo fez sentido para você, vai, se não fez também, compartilha com algum amigo que de repente vai fazer sentido para esse amigo, para esse seu colega, essa sua amiga que está precisando sair de uma situação financeira de vício. Vamos lá então, lei do superendividamento. Afinal, o que é essa lei do superendividamento? Eu trouxe aqui para vocês algumas informações que eu vou ler aqui para a gente falar sobre essa questão da lei do superendividamento. Vamos lá, então? A lei do superendividamento, gente, foi uma lei criada no governo Jair Bolsonaro, tá? Ela foi criada aí em 2021, mais precisamente aí ela foi assinada, finalizada ali em 1º de julho de 2021. É a lei 14.181, ou seja, lei 100, vamos lá, vamos do início, lei 14.181 de 1º de julho de 2021. Essa lei, ela mudou alguns parâmetros da lei 8078, que é do Código de Defesa do Consumidor, e mudou também a lei 10.741, que é do Estatuto do Idoso, tá? O que essa lei o que ela visa? Ela visa aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Então vamos lá. A gente já falou aqui o que essa lei busca, o que ela prevê, o que ela realmente, para que ela foi feita. Então, a lei do superendividamento foi feita para isso que eu acabei de falar para você. No entanto, muita gente acha o seguinte: Gabriel, eu estou superendividado, vou acionar a lei do superendividamento. É simples assim? Não, não é tão simples e é sobre isso que eu quero trazer para vocês, tá? Primeira coisa, você está super endividado? Beleza. Gabriel, hoje eu estou com 100% do meu salário comprometido em dívidas. Hoje eu estou com 80%, eu estou com 50%, eu não estou conseguindo pagar minhas contas de casa, então eu estou super endividado. Ok, você realmente está super endividado. Mas isso não quer dizer que você possa acionar, que o seu caso seja passível de acionar a lei do superendividamento. Vamos lá então, algumas informações importantes, ok? A lei do superendividamento, ela tem algumas coisas que ela modificou, como eu disse, do Código de Defesa do Consumidor. Entre eles, ela modificou um parágrafo que diz o seguinte: a garantia de práticas de crédito responsável, garantia de prática de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento. Preservado o mínimo existencial. Eu quero que você pegue isso aqui, porque aqui é a grande chave para você entender se o seu caso é passível de acionar essa lei. Preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio da revisão e da repactuação de dívida, entre outras medidas. Ou seja, ele alterou o artigo 6º, um dos parágrafos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha só, que o objetivo é a garantia de prática de crédito responsável, ou seja, o banco também tem responsabilidade, tá? De educação financeira e de prevenção e tratamento, ou seja, prevenir e tratar situações de superendividamento. Preservado o mínimo existencial. E agora eu quero que você pegue aqui, a gente vai abrir um grande parêntese aqui para o seguinte. Segundo uma outra lei, que é a lei, o decreto, na verdade, 11.150 de 26 de julho de 2022, ou seja, 26 de julho do ano passado, define que o mínimo existencial é de R$ 303. Isso significa 25% do salário mínimo nessa época, que o salário mínimo ali acho que estava R$ 1.212.
Então, o governo hoje, o atual governo, ele tem um projeto para ampliar de 303 para 600 reais o mínimo existencial para super endividados, ok? Isso aqui está em processo, ok? Lá na Câmara e tudo mais, para alterar isso. Mas vamos e venhamos a uma situação aqui. 303 reais, você consegue viver com 303 reais? Você, eu estou falando você tem que olhar para a sua situação hoje. Que seja 600, que o governo mude, altere isso e vá para 600. Você consegue viver com 600 reais como mínimo existencial? Porque é o seguinte, para você acionar essa lei, ela tem que garantir o seu mínimo existencial. E segundo o governo, segundo a lei, o mínimo existencial hoje está em 303 reais. Então vamos lá, eu vou acionar a lei do superendividamento. Eu vou conseguir viver com 303 reais? Vou conseguir viver somente com isso? Então aqui já sobe uma seguinte pergunta. A lei do superendividamento é para mim? Porque o mínimo existencial, segundo o governo, é 303 reais. Será que o juiz vai julgar ao meu favor? A gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Então, essa aqui é a primeira coisa que eu quero levantar para vocês aqui. Ou seja, a preservação do mínimo existencial. E o mínimo existencial é 303 reais. Ou seja, 303 reais é o único valor que dentro do seu orçamento ele não poderia ser mexido. Todo o restante poderia ser usado para quitação de dívidas. Então, cuidado quando você buscar acionar a lei do superendividamento. Segunda coisa, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, ou seja, eu e você, pessoas físicas, ok? De boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vicendas, sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação, ok? As dívidas referidas nesse parágrafo acima que eu li englobam qualquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, ok? O disposto nesse capítulo, ou seja, nisso tudo aqui que eu estou falando para você, não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé. Ou seja, você contraiu a dívida já com a intenção de não pagar. Sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, como eu disse, ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Ou seja, você comprou aí uma lancha, você comprou um jet ski, você comprou aquela mansão, entendeu? Isso aqui não se enquadra, tá bom? Brincadeiras à parte, gente. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que isso aqui é para pessoas que não adquiriram a dívida de má fé, ou seja, com a intenção de já não pagar, ou que elas tenham adquirido para adquirir um bem de luxo. Eu sempre falo para meus alunos, você mora numa mansão? Porque se você mora numa mansão, não vai se enquadrar aqui nesse cenário, tá bom? Uma outra coisa que eu preciso levantar para vocês aqui, muito importante, é o seguinte, exclui-se do processo de repactuação de dívidas, ainda que decorrente de relações de consumo oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar o pagamento, bem como dívidas provenientes de contrato de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Então vamos lá, o que significa isso aqui? No processo de repactuação de dívidas, onde você aciona a lei do superendividamento para repactuar suas dívidas, ele exclui desse processo algumas coisas. A primeira, contratos celebrados sem o propósito de você pagar. Ou seja, você, não estou dizendo que é o seu caso, mas daquela pessoa que já fez um contrato sem a intenção de pagar. Esse é o primeiro. Dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia. Ou seja, você deu o seu imóvel com garantia. Já viu agora? O pessoal está fazendo muito isso e você não sabe. Você pode estar caindo numa dessa. Sabe aquele home equity? Nossa, tem muita gente caindo nessa. Empréstimo com garantia de imóvel, empréstimo com garantia de veículo. Esses empréstimos
não entram nessa repactuação da lei do superendividamento. Bem como financiamentos imobiliários, ou seja, financiamento da sua casa, do seu apartamento, não entra, e também de crédito rural. Então vamos lá, você está querendo entrar com um processo de superendividamento porque você não está conseguindo pagar as suas dívidas. Ok, mas não são todas elas que entram nessa brincadeira aqui. Então é muito importante que você já esteja ciente disso. Quais as dívidas, Gabriel, que vão entrar nessa brincadeira aqui? Vai entrar crédito consignado, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, são dívidas que vão entrar nessa brincadeira aqui, ok? Outras dívidas não vão entrar. Talvez até um crediário que você tenha feito lá nas famosas Casas Bahia, pode entrar também. Mas imobiliário, qualquer empréstimo com garantia não vai entrar nisso aqui, ok? Então é muito importante que você que está super endividado entenda o seguinte, que a lei do superendividamento não quer dizer que ela seja para você. Eu vejo muita gente falando aí o seguinte, não, entra com a lei do superendividamento, você vai limitar as suas dívidas no máximo 30% do seu salário e você vai ter um prazo de 180 dias para começar a pagar e 6 anos para quitar a dívida. Não é bem assim. Eu tenho diversos amigos advogados que trabalham nessa área que não estão conseguindo ter sucesso aplicando a lei do superendividamento. Então vamos lá algumas coisas aqui para você entender. Fala-se de mínimo existencial. O mínimo existencial é você pagar moradia, água, luz. Gente, aquilo muito básico, sabe? Água, luz, comida. É isso que o governo entende que é o mínimo existencial. Por isso que ele fala que você vive com R$303. Por quê? Ele está pegando o salário mínimo, ele está pegando 25% do salário mínimo. Mas vamos lá, gente, quem é que consegue viver hoje com R$303? Pô, tem a dó. Né? Eu acho que nem a pessoa que ganha um salário mínimo ela consegue viver só com aquilo ali. Então vamos e venhamos, R$303 é um absurdo, ok? Então é lógico que a lei do superendividamento não é para qualquer um. Então você que, por exemplo, tem plano de saúde, você tem carro na garagem, a sua esposa também tem um carro, você está com a sua casa financiada, gente, essa lei não é para você. Ah, Gabriel, mas eu posso acionar para as outras dívidas? Você até pode, mas sinceramente, perda de tempo. Você vai perder seu tempo, ok? Então vamos algumas outras coisas aqui que são importantes para a gente falar isso. O que causa o superendividamento? O que pode fazer com que você chegue a essa situação de superendividamento? É lógico, pode acontecer que você perdeu o seu emprego, você teve alguma doença na família, passou por algum problema muito difícil e você saiu precisando pegar empréstimo, saiu fazendo o que precisava ser feito e acabou agora numa pior. Esse é o primeiro caso. Pode acontecer também naqueles casos que você é um comprador compulsivo, você sai comprando um monte de coisas e não tem a mínima noção que não vai conseguir pagar. Também pode acontecer, você fica super endividado. Outros casos de superendividamento que aconteceu muito na pandemia. Muita gente pegou empréstimo para cobrir despesas de negócios, despesas hospitalares e acabaram ficando super endividadas. Esse também é um caso. Um outro caso que acontece da pessoa ficar super endividada é quando ela pega vários recursos, por exemplo, para injetar dentro do negócio dela. Ela pega essas dívidas, esses empréstimos na pessoa física, injeta no negócio dela e o negócio não dá muito certo como ela imaginava. Então esse também é um problema e é algo que pode causar aí o superendividamento. Se você está super endividado também, isso pode trazer algumas consequências ruins. Não é só a perda de crédito e um nome negativado. Você pode sofrer, por exemplo, uma execução judicial. E isso é um caminho que eu sempre falo para meus alunos, é algo que você precisa evitar. Então, você buscar fazer uma negociação da maneira correta é o melhor caminho para você evitar isso. Fazer uma negociação amigável, uma negociação extrajudicial, uma negociação administrativa, para que você não corra o risco de sofrer uma execução judicial, ok? Então esse é o primeiro passo para você, mesmo que você esteja endividado, que você esteja super endividado, é você ter uma boa estratégia, um bom plano para começar a negociar essas dívidas. Gabriel, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, você precisa pelo menos negociar essas dívidas. Você precisa, muita gente acha que precisa ter dinheiro para negociar as dívidas. Não, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter estratégia.
e a partir dessa estratégia você consegue realmente prazo para pagar, juros menores, pagar um valor justo nas dívidas que você tem aí hoje, ok? Como você pode superar isso? Eu digo o seguinte, você precisa ter um método, como eu acabei de falar. Você precisa criar um plano para poder entender o seu cenário, ter clareza do seu cenário e, mais que tudo, um plano para você sair dessa situação. Como eu disse, muita gente está querendo negociar sem ter condições de pagar. Ok, não tem problema você negociar sem ter condições de pagar, mas o problema é que essas pessoas estão negociando sem condições de pagar e estão negociando da forma errada. E aí a coisa não funciona, porque não adianta você negociar uma dívida que você não vai ter condições de pagar. Então, dentro do meu método, eu ensino o seguinte, você tem que negociar, é lógico, porque você está com aquela dívida, mas você tem que ter estratégia para você começar a pagar. Você saber dentro do seu orçamento quando é que você vai começar a pagar, quando que você pode pagar, qual o valor que realmente você pode comprometer do seu orçamento para arcar com aquela ou aquelas dívidas, ok? Então esse é o primeiro caminho, o caminho de você ter uma organização financeira, você ter muita consciência da sua situação, mapear todas as dívidas, fazer uma proteção salarial para você abrir a porta de negociação com o banco, muita gente pula essas etapas, e aí sim você buscar uma negociação com o banco de forma administrativa. É lógico, Gabriel, mas eu quero partir para a lei do superendividamento. Eu posso? Poder, você pode. Eu só acho que é um caminho mais longo, um caminho que, se você não se enquadra nesse cenário que eu trouxe aqui de mínimo existencial, onde você está mantendo ali muito as suas necessidades básicas, tipo água, luz e comida, eu não aconselho que você busque um processo de superendividamento, porque provavelmente você vai perder tempo, você não vai conseguir, e outra, você abriu um processo contra o banco. Então agora o banco pode vir ao contrário disso para que você pague. Inclusive você pode ser julgado que você não está superendividado, que você tem condições de pagar aquela dívida. Afinal, você consegue viver somente com R$303, segundo o governo, ok? Então, o processo é esse, ok? Então é importante que você entenda que, apesar de estar superendividado, não quer dizer que a lei do superendividamento é para você. Qual o caminho realmente para você sair? É você ter um método, você saber o seu cenário, você entender a sua situação e você fazer um plano de ação, criar um plano de ação para você sair desse cenário, mesmo que hoje o seu cenário seja um cenário de caos, mas que você tem um plano para sair disso. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. As vagas para minha mentoria Negociação Inteligente foram abertas essa semana, a gente ainda tem algumas vagas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você saber, para você conhecer todos os bastidores dessa mentoria e se essa mentoria é para você, ok? Mesmo que você esteja super endividado, você que está com consignado, você que está com empréstimo pessoal, cartão de crédito, financiamento imobiliário, você que tem dívidas aí no geral. Se você quer aprender como negociar suas dívidas por valores mais justos e fazer o seu dinheiro sobrar todos os meses, clica no link que eu vou deixar na descrição, aqui embaixo para você conhecer os bastidores dessa mentoria, onde eu vou te ajudar pelos próximos 6 meses a negociar suas dívidas e você conseguir um alívio financeiro no seu orçamento. Beleza? Aqui nós falamos da lei do superendividamento. Agora me diz aqui, deixa aqui no comentário, você já pensou em acionar a lei do superendividamento? Você achava que a lei do superendividamento é para você? Depois desse esclarecimento aqui, você concluiu realmente que a lei do superendividamento é para você? Você ainda está pensando em acionar a lei do superendividamento? Coloca aqui nos comentários. Como eu disse, compartilha esse vídeo com algum amigo. Deixa seu like aqui. Se você não me segue ainda, segue aqui para mais vídeos como esse. Eu sou Gabriel Mendonça, mentor financeiro, e eu te vejo na próxima.